Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal UP. Fala galerinha Upper, tudo bem? Eu sou o professor Cássio Souza, estou aqui na nossa plataforma Upper para mais uma aula de Sociologia. Olha só, dando continuidade ao nosso pensador Emile Durkheim. Gente, na nossa última aula eu falei que nós iríamos estender um pouquinho um novo vídeo, um assunto tão falado atualmente que é o suicídio. Gente, a importância e o porquê que eu selecionei um vídeo específico do suicídio é que nós estamos tendo um crescimento disso, inclusive aqui no Brasil, na América Latina toda, na Europa nós temos índices altos e por aí adiante. Durkheim, então, ele vai propor o suicídio como fato social. Poderia ser analisado isoladamente ali dentro de uma sociedade. Perceba o seguinte, o suicídio para Durkheim, ele não é um fato isolado do indivíduo. É a primeira coisa que geralmente nós pensamos, né? O suicídio é uma coisa do indivíduo com ele mesmo. E o Durkheim vira e fala, não, a sociedade, o comportamento social dita muita coisa dessa circunstância toda. Durkheim, então, vai trazer algumas situações para a gente peculiares, algumas estatísticas, inclusive, sobre esse suicídio. Primeira coisa de tudo é que o suicídio não tem vínculo direto com a posse de dinheiro. Você não relaciona com isso. Segunda coisa que nós temos. Durkheim vai trazer elementos interessantíssimos, como, por exemplo, é muito mais fácil um homem solteiro do que um casado se suicidar. É mais fácil um homem do que uma mulher. Inclusive, índice daqui do Brasil, publicado na ONU de 2011, pela ONU no ano de 2011, a cada 9 brasileiros que se cometem suicídio, 7 são homens, 2 mulheres. Então, as aplicações dessas estatísticas de Durkheim ainda estão vigentes, ainda é extremamente válido para a atualidade. Perceba, então, que quando eu falo que não tem vínculo com dinheiro, eu vou lhe trazer mais uma informação atual. Podendo ser usado também, por exemplo, com a redação, aí você pode estar assistindo os vídeos do professor Paulo Franco. Perceba o seguinte, os maiores índices hoje de suicídio, eles se concentram no Japão e outro centro com um índice elevado é em Estocolmo. Perceba que são lugares que você tem um alto índice de rendimento. O Japão, por exemplo, chegando aí a casa dos 50 a cada 100 mil pessoas. O Brasil está ali na média dos 7 ponto alguma coisa. Então perceba que essa taxa ela não vai ser dita a partir da quantidade monetária. Tudo bem? O que vai dizer então Durkheim? A partir da coesão social, você vai dizer muita coisa. Coesão social, gente, nada mais é do que a sensação de unidade, de pertencimento. Lembre-se lá na nossa última aula. Dentro desses 3 suicídios, nós temos o suicídio anômico. Olha só, aquela palavrinha que nós já conhecemos, ligado ali à patologia. Esse suicídio ele vai ser associado ao seguinte, é quando uma sociedade está com as suas instituições falhando. As suas instituições não estão funcionando como outrora tivera. Ou seja, uma exemplificação dessa anomia pode ser, o suicídio anômico por exemplo, revoluções, onde as instituições estão passando por modificações, o próprio comportamento social. Nós temos um exemplo disso na crise de 29. Crise de 29, o craque da Bolsa, episódio famosíssimo, estudado por todos vocês. Você deve lembrar que ocorre uma grande quebra na Bolsa de Valores. Mas, professor, o senhor acabou de falar que não é dinheiro. Pois é, mas ali ocorre uma quebra de padrão, uma quebra de comportamento, uma quebra de diversas situações dentro da sociedade. O nosso segundo tipo de suicídio seria o suicídio egoísta. Olha só, o suicídio egoísta é o momento em que o indivíduo ele coloca-se à frente do coletivo. Ele coloca-se o eu na frente do geral. É um momento em que a melancolia, a própria depressão pode estar falando mais alto do que a sensação do pertencimento coletivo. Não raro esse tipo de suicídio aqui. O nosso terceiro, o suicídio altruísta,
altamente também conhecido. Esse suicídio, ele vai ser quando uma sociedade tem coesão, mas que o indivíduo coloca a sensação da coletividade à frente do próprio indivíduo. Perceba então que aqui é o contrário. Olha só, o exemplo disso nós temos os bombeiros. O episódio conhecido do atentado do 11 de setembro, do World Trade Center, você viu que vários bombeiros, sabendo que a estrutura estava altamente abalada, adentraram para a tentativa de resgate de várias pessoas que ainda estavam no prédio. Então, eles quebraram a individualidade deles e colocaram à frente o bem-estar coletivo. Outro exemplo disso, durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos os kamikazes japoneses, onde eles já assumiam a missão, sabendo que a finalidade seria o fim da própria vida. Então, perceba que esses tipos de suicídio, eles estão presentes. Os dados de Durkheim, por muito, ainda batem com as informações que estamos tendo. É um grande, veio vários professores de redações colocaram como possível tema, né, um tema interessante que está em alta. Tudo bem, filhão? Ficamos por aqui, então não esqueça de se inscrever no canal, dar um curtir, compartilhar, #você conectado à universidade.